professor Rafael Viana, ele é secretário do Trânsito e da Segurança Social aqui de Curitiba. Ele é professor e doutor, professor aqui da Faculdade de PAN, ele é delegado de polícia. Acessem lá o currículo Lattes, que aí já abrevia a minha fala. Não preciso ficar falando currículo Lattes, vocês leiam lá, pronto. E vocês vão ver que a vasta experiência que o professor Rafael tem na carreira pública, na carreira na Polícia Civil, foi professor da Escola Superior da Formação de Policiais Civis, formação na Universidade de Lisboa, formação no UFPR, formação em pós-doutorado dele. Então, o tema dele hoje, que ainda é mais surpreendente, que foge um pouco desse aspecto polícia e vem para um aspecto mais filosófico. Então, isso representa o quê? Aquela mente de um profissional, de um professor que tem a habilidade de transitar em várias áreas do saber. Então, aproveitem o conhecimento do professor Rafael Viana, que aceitou o convite. Daí, desde já, passo a palavra ao professor Rafael Viana. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Fui pego, como o professor Gustavo falou, um pouco de surpresa e pensei muito o que ia falar, como que a gente ia conversar, até porque eu dou aula aqui para vocês na faculdade, então tenho contato, as pessoas assistem e a minha aula, participam, já viram palestras, já foram no ano passado na Escola Superior da Polícia Civil, então pensei muito para não ser repetitivo do que eu ia falar. Convidei o presidente da OAB para a gente fazer como se fosse uma mesa redonda, Pereirinha. Ele me falou que estava no interior, fez a indicação formal, inclusive, do Dr. Roberley Queiroz, que, Dr. Roberley, se quiser também, por favor, para a gente poder discutir, porque a minha ideia era um pouco fazer uma conversa, uma mesa redonda, discutir com vocês. E aí, pensando ontem à noite no que iria falar, decidi que iria falar sobre a vida intelectual. Para que a gente consiga entender que a vida intelectual não nos impede de fazer nada concreto no mundo real. Pensei nesse tema principalmente para os novos alunos que estão começando o curso nesse semestre de Direito. Aqui é só Direito ou está o pessoal da administração também? Pessoal de Direito, pessoal da administração que está começando o curso, pensei, esse vai servir para todos. E esse pode ajudar as pessoas não só para a faculdade, como para a vida. E para mudar a vida das pessoas. Eu fiz uma seleção de alguns livros que eu considero essenciais para essa vida de estudo. E eu começo com uma citação desse aqui, A Arte de Pensar, de Ernest Dimet. A maioria dos que escreveram sobre vida intelectual, a arte de pensar, ou são da Alemanha ou são da França. A França tem uma série de intelectuais que escreveram efetivamente como vamos pensar, como vamos ter uma vida intelectual, como aprendemos, como estudamos. E isso é o que vocês estão fazendo aqui, para isso que vocês estão aqui. Alguns retomando a vida de estudo, outros começando uma vida de estudo, uma vida intelectual, mas isso aqui serve para todos. Os professores vivendo a sua vida, a vida escolhida, que é uma vida intelectual, mas eu quero que vocês vejam que a vida intelectual não afasta ninguém do mundo, nem da realidade, e nem nos impede de fazer coisas concretas no mundo. Como o professor Gustavo falou, sou delegado da Polícia Civil. Nada mais concreto do que ser polícia. Real. Lei da rua. Lei da rua é uma só. O mais forte sobrevive. Não tem mais nada além disso. Na rua, o mais forte sobrevive. Isso é real. Concreto e não tem romantismo algum. Mas isso não impede de ter uma vida intelectual. Não impede de buscar ser melhor. Construir realmente a minha personalidade e chegar talvez no final da vida e falar assim,
esse fui eu. Porque a gente acaba que só entende efetivamente quem somos no final da vida. Mas a gente tem que tomar consciência desse trajeto o quanto antes, para ter método, para saber e planejar os estudos, as leituras, e dessa forma formar, construir esse ser da melhor maneira possível. E vejam o que fala, eu anoto algumas frases sempre, olha o que fala. Quando ele discute aqui sobre a formação do intelecto e como estudamos, né, na arte de pensar. E nesse contexto ele fala, no entanto, nem sempre podemos seguir nossa inclinação em termos de pensamento como fazemos com os nossos atos. Existem problemas chatos que precisamos resolver. Temos deveres intelectuais tão difíceis de cumprir quanto as obrigações morais, pois só os gênios podem desconsiderar os cânones gerais da cultura. Como nos concentrar em assuntos que, por não serem atraentes, naturalmente produzem distração? Muita gente talvez nunca tenha tido contato com um texto jurídico denso, difícil, de leitura árdua. Como começar? Insistir na leitura, mesmo às vezes sem entender nada, sem entender os jargões, e aos poucos, na leitura. Então, existem respostas para isso. Ninguém vai começar tendo facilidades na faculdade. Seja aqueles que estão retomando, seja aqueles que estão iniciando. Não se começa de maneira fácil. Outra citação. Temos todos, no mesmo contexto, temos todos da construção e da vida intelectual, temos todos a vã esperança de que para nós estas leis não valerão. As leis do intelecto, do funcionamento do cérebro humano, da memória, da atenção, ou seja, as atividades do espírito. As leis de como ler, de como memorizar, de como relacionar ideias, de como construir conceitos e guardar conceitos. Tudo isso que a gente tem uma intuição de como que funciona dentro da nossa mente, tem algo esquematicamente apresentado. Tem algo que já foi estudado, construído, dito. O melhor método de leitura é assim. O melhor método de você guardar um conceito é assim. Então ele fala, temos todos a vã esperança de que para nós essas leis não valerão. Portanto, preferimos deixar que as coisas aconteçam e que o nosso desenvolvimento intelectual se dê aleatoriamente. Vivemos sob o regime do acaso. Nossas ideias se associam segundo suas atrações próprias, ao sabor da fantasia. E essa vida intelectual não passa de um devaneio ligeiramente coerente. Vivemos sob o regime do acaso. E a maioria, mesmo nós professores, vivemos ao regime do acaso. Porque a gente não descobre isso no início da jornada. É depois de leituras. E muitas vezes leituras aleatórias, sem nenhum tipo de programação, sem nenhum tipo de planejamento de vida. Aonde que eu vou buscar? O que eu vou buscar? Como eu vou construir a minha vida intelectual? E a minha vida intelectual que vai ter conexão com a minha vida real. Porque é impossível dissociar o conhecimento de quem efetivamente somos, do nosso ser. Porque senão é só uma vaidade de você citar, ou fazer, ou ter um diploma na parede. E pode ser até um dos objetivos de quem está fazendo faculdade. Eu quero fazer faculdade para passar num concurso público, ganhar dinheiro e sustentar minha família. É legítimo. Mas isso de ser alguém que vai aprender conceitos para escrever numa prova e passar para ter o seu sustento, também é um modo que você vai se transformar. Você vai ser isso. Você vai ser um cara que vai decorar conceitos para passar no concurso. Que vai ter conceitos ou esquemas mentais montados, prontos para serem buscados e colocados numa prova.
E você só vai passar quando você for isso. Não tem como dissociar isso. E aí, quando você conseguir fazer isso, tudo na sua vida vai ser traduzido em esquemas mentais. Porque você vai ter que buscar esses conceitos rapidamente. Isso vai influenciar toda a tua vida. Vai influenciar como que você arruma a casa, vai influenciar como que você se relaciona com a família, vai influenciar como que você assiste os jornais e vê as notícias. Ou seja, o que você estudar tem que ser você. Você vai se transformar nisso. E aí vocês têm que pensar, efetivamente, e aí eu vou trazer as etapas da construção da vida intelectual, que é, muitos chamam de método filosófico, tradicional de construção do pensamento. Como que vocês fazem isso, concretamente, não de forma abstrata? O trabalho, esse livro aqui é o trabalho intelectual e a vontade. Arriscado pelas crianças aqui, que às vezes invadem a biblioteca. Gilles Paillet, francês. Outro que é uma referência importante, o Mapa do Conhecimento. Serve como exemplo para vocês terem uma noção. Olha quanta gente escrevendo como conhecer, como aprender, como estudar, como ler. O clássico, esse todos conhecem, A Vida Intelectual, do Sertilange. Esse é o mais famoso dos livros sobre vida intelectual, sobre leitura, sobre como construir o conhecimento e o que é uma vida intelectual. O René Dumais, que eu já citei também. Regras da Vida Cotidiana, do Will Lavrel, também famoso, filósofo famoso. E esse aqui é um que me atrai, eu até escrevi uma frase que a gente lê mais no final do livro, que é Mapa do Mundo Pessoal, do Julián Marias, que é o discípulo do Ortega y Gasset, um famoso filósofo também espanhol. E no final do livro tem uma frase que eu anotei aqui na capa. Ser pessoa é poder ser mais. Ser pessoa é poder ser mais. Ou seja, estamos sempre na expectativa do que vamos ser amanhã. Sempre numa construção. Nunca estamos prontos. Aqueles que se iludem, que estão prontos e acabados, só por isso já estão errados. Nós temos que construir quem queremos ser. E por isso que muitas vezes vocês vão ver na filosofia que é apenas no fim da vida que entendemos efetivamente quem somos. Mas não pode ser ao acaso. Tem que ter esse planejamento. E como fazer isso? Para aqueles que estão começando a faculdade, ou para aqueles que estão retomando as faculdades, a faculdade, o estudo, o dia a dia. Como ler? Como estudar? E como fazer isso num mundo, e aí o título da minha palestra, da interconectividade. Estamos sempre conectados. Hoje em dia, estamos sempre no celular, nas redes sociais, em contato com as pessoas, e isso nos impede muitas vezes de ter um tempo para parar, pensar e ler. Quantos leram mais de 10 livros ano passado? Já é algo. Quantos leram pelo menos 4 livros ano passado? Já melhorou bem. Já melhorou bem. 52 semanas no mês, no ano, melhor. 52 semanas no ano. Vejam. Quando eu fiz meu doutorado, eu li 100 livros no ano, mas eu só estudava, manhã, tarde e noite, quando eu fiz meu doutorado. Mas a minha média de leitura no ano é 50 livros por ano. Porque um livro por semana é possível. Só que você precisa fazer com método. Isso eu já falei para os meus alunos. O pessoal que tem aula comigo, eles sabem disso. Qual tempo você demora quantas folhas você lê em 1 hora? Vocês sabem isso?
1 hora de leitura, quantas folhas dá? Precisa saber. Esse é o primeiro passo. A primeira tarefa para a leitura é essa. É saber isso. A média é de 8 a 15 páginas, vai. 12 páginas, de 8 a 12 páginas. Claro, isso vai variar da complexidade do texto, da prática que você tem de leitura, da densidade do autor, complexidade do autor e também do conteúdo a ser estudado, ou se é um romance policial que você lê com desenvoltura. Mas não vai passar muito disso. Pode ser que você leia 6, porque o texto é mais difícil, porque você tem menos prática, mas vai ficar em torno de 10. Vamos lá. A gente vai ler 10 páginas por hora, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. Dependendo do interesse, do conhecimento que você já tem do próprio assunto, evidentemente, mas vai ficar em torno de 10. Isso significa que se você, de segunda a sábado, ler 10 páginas por dia, ou seja, 1 hora de leitura, você vai conseguir ler em torno de 60 páginas. É mais ou menos isso. E se você conseguir se dedicar um pouco mais, e ler 1 hora de manhã, meia hora na hora do almoço, mais meia hora à noite, porque você já está cansado, e fica mais sonolento, uma leitura mais lenta também, você vai conseguir dobrar isso. Em 6 dias você vai ler em torno de 120. E domingo de manhã você vai ler mais. Porque daí você vai dedicar pelo menos 3 horas no domingo de manhã para a leitura. E aí você vai ler mais 30 páginas. E em uma semana você vai ler um livro mais ou menos de 150 páginas, 160 páginas. São livros de conteúdo. Não são livros de um tamanho extraordinário. São livros mais ou menos disso. E se você ler, esse aqui, por exemplo, tem 140 páginas. Mapa do mundo pessoal. E se você ler qualquer um desses livros, sua vida vai mudar. E não tem vídeo no YouTube que vá trazer o conteúdo que você vai adquirir quando você ler esse livro. Mas vamos voltar um pouco antes da leitura. Isso é só para vocês verem a importância de você ter método. Primeiro vocês têm que entender quem vocês são. Quais são os seus interesses? Quais são as suas crenças atuais? Isso tem que ser feito o quanto antes. Isso é urgente. Porque Instagram, a gente fica subindo ali os vídeos, as postagens. YouTube, a gente fica vendo. E hoje em dia o pessoal não tem mais nem paciência de ver YouTube, porque o vídeo é longo. Aí já vai pro TikTok, que é curtinho, já passa pro próximo e vê lá os stories e os reels. Hoje é só reel, porque senão já é muito longo, você não consegue mais focar a atenção. Então vocês têm que primeiro entender e analisar quem efetivamente você é. E aonde você, a partir disso, quer chegar. Então as etapas do conhecimento, as etapas do método filosófico. Método filosófico não de uma disciplina, não de uma corrente filosófica, método filosófico tradicional. A filosofia é conhecer a si mesmo e fazer com que esse conhecimento transforme o seu ser. Quando você chegar lá no fim da vida, você vai olhar para trás e vai guardar o quê? Que eu fui delegado? Contingência da vida. Tinha um concurso, eu estudei, tinha uma vontade e, se eu não fosse delegado, eu seria outra pessoa? E cada um pode fazer essa pergunta. E se eu ganhasse na loteria hoje, eu continuaria sendo delegado? Se hoje na minha conta corrente tivesse 100 milhões, eu não ia ser delegado mais. Então, ser delegado é quem eu sou. E se alguém que eu amasse muito, eu tenho um casalzinho de filhos, né? Eu amo eles demais, assim, eu louco por eles. E se eles morressem? Isso mudaria a minha vida?
eu continuasse sendo quem eu sou, eu largaria tudo. Então a gente pode pensar numa grande tragédia ou numa grande sorte da vida, num grande sucesso. Tem que começar por aí. Essa análise de quem efetivamente você, no último dia da sua vida, vai olhar para trás e vai falar assim: isso aqui eu sou. Isso eu sou. Se eu fosse rico, eu ia ser isso. Se eu fosse pobre, eu ia ser isso. Se eu fosse professor, eu ia ser isso. Se eu fosse delegado, eu ia ser isso. Se eu fosse lixeiro, eu ia ser isso. Isso aqui é a minha essência. É quem eu sou, é da minha natureza. Essa análise poucas vezes a gente faz. E é a primeira etapa da construção do conhecimento e a primeira etapa do método filosófico. Então, é um autoexame. Todos devem fazer isso. Porque vocês vão ver que na maioria das vezes, e a Bíblia estava certa, é só vaidade e correr atrás do vento. Na maioria das vezes é só isso. Mas você vai ficar correndo só atrás do vento? Ou vai construir o teu ser para, no final, constatar que era só vaidade? Então, a melhor maneira de fazer isso concretamente é matriz SWOT. Ou seja, você faz, e aí é bom escrever mesmo, coloque lá as tuas qualidades, as forças. Aí você faz as tuas fraquezas, os teus defeitos. Escreva, né? Escreva 3, 4, quantos você conseguir pensar. Forças, qualidades, fraquezas, defeitos. Façam isso. Depois, vocês colocam riscos ou ameaças e vocês colocam oportunidades, expectativas. E aí comecem a analisar quais os sonhos você tem, ou seja, as expectativas. O que você quer alcançar na vida? Claro, primeiro tem que ser ter dinheiro, ter uma casa, ter condições de ter uma certa segurança, porque é da natureza. Mas você tem que escrever lá, se você não atingir isso, ou se você não tem essa segurança, você tem que colocar lá. Porque esse é o teu objetivo. Pelo menos nesse momento da tua vida. E aí você vai ver quais são as suas qualidades e as suas fortalezas. E depois você vai conectar isso. Segunda etapa do método filosófico de construção do conhecimento e também da própria personalidade. Quais são as minhas crenças? As crenças mais profundas. O que efetivamente eu acredito? O que eu acredito? Inclusive não acreditar em nada. Eu acho que o mundo é uma farsa, todo mundo é um bando de babaca e ninguém sabe para onde está indo e a gente só está batendo cabeça nesse mundo no período que está entre o nosso nascimento aleatório e a nossa morte decadente. Muito bem. É um jeito de ser. Coloque lá essa crença. Ou não. Eu acredito que o conhecimento muda vidas. Eu acredito que a leitura abre horizontes. Eu acredito que as pessoas que estão aqui à noite, depois de trabalhar, depois de ter problemas em casa, depois de se estressar, depois de ter dúvida, elas estão buscando um conhecimento que pode transformar a vida delas. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Por isso que eu estou aqui. Então, eu tenho algumas crenças. Vejam quais as crenças de vocês. Autoexame de consciência. Eu acredito que a minha família é a coisa mais importante da minha vida. E não tem trabalho, não tem amigo, não tem ideologia política, não tem nada maior do que a minha família. Acredito nisso. Coloque lá. Terceira etapa. Uma anamnese das origens dessas crenças. Por que eu acredito nisso? Da onde vem isso? Eu tenho algum referencial teórico? É intuitivo? É uma crença da minha família? Da minha mãe? Do meu pai? Busquem isso. E vocês vão ver que na maioria das nossas crenças
a gente não tem ideia da origem, de como isso apareceu dentro da nossa cabeça. A maioria não temos ideia. Isso pode levar a gente por caminhos tortuosos ao longo da vida, porque aquilo é sorte, é acaso. As coisas vão acontecendo na nossa vida intelectual sem nenhum tipo de controle. Então a gente escuta uma informação no jornal, aí a gente vê uma besteira lá no YouTube, aí a gente escuta um idiota lá falando no Instagram, e aquilo lá vai formando o nosso mundo mental. E muitas vezes a gente não toma consciência que as nossas visões de mundo, elas surgem de uma combinação caótica, sem uma origem que possamos identificar. E de repente eu defendo posicionamento, eu acredito em alguma coisa, eu acho outra coisa, eu brigo com as pessoas, sem nem saber por quê, sem nem compreender a origem disso. E veja, vocês vão agregar, vão buscar, a faculdade é isso, é trazer vários conhecimentos já organizados para o mundo de vocês. Porque a vida intelectual é isso, é o mundo de vocês. Então quando você vai fazendo essa análise, essas etapas do método filosófico, você vai se conhecendo. Você vai sabendo qual é o meu mundo. O que eu estou fazendo aqui? Qual a minha personalidade? O que eu acredito? Da onde vêm essas ideias, essas crenças? Para usar um termo com maior rigor terminológico. Depois de você se conhecer, de você entender essas origens, você tem que fazer essa avaliação do que você efetivamente quer na vida. Quais são os seus sonhos? Você quer levar uma vida intelectual? Você quer efetivamente fazer essa faculdade? Vocês estão aqui porque efetivamente vocês querem. Não estou fazendo campanha contra para existir isso, mas é importante assim. O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Como você apareceu aqui? Foi um amigo? Você veio porque você viu a propaganda? Você veio porque você admira uma pessoa? O que você quer de verdade? Comprar um grupo? Ocupar o tempo? Você quer ter uma nova profissão? Vocês querem ter uma faculdade para, se for preso, não ficar lá na vala comum? Sim, o que efetivamente vocês querem? Então assim, sonho tem que estar claro. Coloquem lá onde vocês querem chegar. E pode ser um sonho alto, mas você vai construir depois as etapas para chegar nesse sonho. Não, eu quero chegar lá porque eu quero ter respeito. A maioria das coisas que nos movem a fazer as coisas na vida, esses sonhos, por busca de respeito e prestígio. É engraçado. Que não é exatamente a vaidade, assim, algo banal, assim, ou sem valor, assim. Mas é a sensação de você ter orgulho de você mesmo. Eu quero ter um prestígio, eu quero ter respeito, porque eu quero ter orgulho de quem eu sou. Eu quero que meus pais tenham orgulho de quem eu sou. Eu quero que a minha mulher olhe para mim e tenha orgulho de quem eu sou. Eu quero que meus filhos olhem e falem assim, pô, sabe, meu pai até que não é tão burro assim. Meu pai, pô, ele tem, sabe, as pessoas respeitam ele, gostam dele. A gente faz muitas coisas nessa busca, nesse anseio de respeito, de prestígio. Isso não é ruim, isso não é negativo, isso é bom. As pessoas têm que ter orgulho de quem elas são. É isso que vocês estão buscando quando você vai fazer uma faculdade de Direito. Eu quero isso? Ou não? É algo maior, assim. É porque eu quero ser como a minha família, que às vezes é uma família de juristas. Eu quero mudar o status social, o patamar social que a minha família tinha, porque meus pais não têm estudo e agora eu quero ser o primeiro da família a ter uma faculdade. Ou eu quero entender o mundo melhor, porque o mundo é caótico, é uma bagunça, não dá para entender direito o que está acontecendo, e o direito nos ajuda a entender um pouco o mundo, a sociedade. Coloque lá
quais são os seus sonhos e os seus objetivos. Essa quarta etapa. Coloque lá. Próxima etapa. Como que eu vou chegar lá? E aí, inevitavelmente, pessoal, para atingir os seus sonhos, você vai precisar adquirir conhecimento. Você vai precisar crescer. Você vai precisar buscar informações no que a humanidade já construiu. Porque é triste, mas ninguém vai inventar a roda novamente. E você vai ter que buscar o que já existe sobre aquilo que te interessa, sobre o teu sonho. Eu quero ser um intelectual. Por quê? Porque eu acho bonito os caras que são intelectual, que sabem falar vários idiomas, que sabem avaliar as coisas, que são ponderados, que têm uma reflexão crítica sobre o mundo, que não têm opiniões sem fundamento, que refletem. Eu acho bonito. Isso é belo. Para mim isso é belo. Essa sabedoria, assim, algo indefinível, assim, quase como uma noção metafísica, para quem já estudou filosofia. Assim. A noção metafísica é algo que você não consegue conceituar e definir exatamente. Um exemplo de uma noção metafísica na filosofia é a realidade. O que é a realidade? Indefinível. Mas todo mundo tem uma noção do que é. Quando você fala realidade, você não pode definir, é um conceito que existe com um certo sentido, com uma amplitude que a gente deseja que não seja encaixotado. Justamente porque qualquer definição diminui o valor e o sentido que tem a palavra realidade. A realidade. É indefinível. Ainda que todos tenham noção do que é a realidade, do que eu estou falando, quando eu falo realidade. Mas ninguém consegue definir o que é a realidade. Então, é uma noção metafísica. E quando, então, você começa a buscar esse sonho, quem você quer ser, é isso que se trata. Você vai precisar buscar o que já foi produzido pela humanidade, ou seja, estudo, pesquisa e leitura. Isso vai mudar vocês. Vocês nunca mais serão os mesmos depois que vocês estudarem, seja qual assunto for. Nunca mais se torna igual. E aí tem o caminho e o preço a se pagar por uma conquista. E nunca é simples. Não importa o que o professor faça por vocês, eles podem fazer muito. Um bom professor pode facilitar demais o caminho. Não importa qual a metodologia que se adote, ainda que ela possa facilitar também a compreensão, vai ter sempre uma exigência, que é que vocês vão ter que fazer por conta própria. Não tem jeito de fazer uma faculdade sem ler. Não tem jeito. Não importa aquelas metodologias moderninhas lá, que os professores falaram pra gente e tal. Assim, tem que ler. Tem que ler. Não tem milagre. Mas você precisa, como eu falei, de método. Você não vai pegar um livro complexo, a Suma Teológica, e começar a ler de cabo a rabo e achar que vai ser fácil, que você vai compreender e que é isso aí. Não adianta vocês pegarem um livro de Heidegger e falar assim, ó, que beleza, vai ser o meu primeiro livro da faculdade. Não é assim que funciona. Como eu falei, tem que ter método. E aí agora a gente vai afunilar um pouco no que eu já falei da leitura. Primeiro passo, peguem um livro e vejam quantas páginas vocês leem em uma hora. Isso é fundamental. Vocês têm que saber. Porque você só vai conseguir programar e planejar o teu estudo e a tua vida intelectual, ou seja, as suas atividades do espírito, quando você tiver essa noção. E para concurso, já falei para vocês, para concurso, meu objetivo é fazer concurso porque eu quero ter dinheiro.
Não quero viver no terreno que meu pai e minha mãe viveram, eu quero dinheiro e o melhor jeito que eu consigo alcançar de maneira mais direta é um concurso público. É isso que eu vou fazer. E além de tudo, tem o prestígio, tem a estabilidade, tem a segurança, é isso que eu vou fazer. Muito bem. Então, vamos programar o estudo do concurso. Quais disciplinas caem no meu concurso? Essas 4 disciplinas. Então, vamos pegar o mais próximo, delegado de polícia, constitucional, administrativo, direito penal e processo penal. Essas são as 4 disciplinas básicas de qualquer concurso de delegado de polícia. Depois vai ter legislação especial, pode ser que tenha uma ou outra coisa ali de português, conhecimentos gerais, mas as 4 disciplinas básicas vão ser essas. 4. Muito bem, eu vou então começar. Eu sei que eu leio 10 páginas por hora. Eu sei que se eu comprar um livrinho esquematizado e resumido, vai ter em torno de 150 páginas. Mais ou menos. Eu vou estudar 4 horas por dia. 1 hora para cada disciplina dessas básicas. Eu vou ler 10 páginas, então, por dia. E em 15 dias, eu vou ter lido as 150 páginas. Dedicando 1 hora para cada disciplina. Então, eu vou estudar 2 horas da manhã e 2 horas da tarde. E aí, cada um vai estudar de acordo com a sua disponibilidade de tempo e com a sua aptidão. Mas eu vou começar com o livro mais simples que tem, que é um resumo. E assim se começa para estudar para o concurso. E eu vou começar já na faculdade. E aí eu sei que em 2 semanas, então 15 dias, 14, 15 dias, eu vou ter lido um livro de 150 páginas de cada uma das disciplinas básicas. Ou seja, tudo sobre o assunto. Talvez não com a profundidade que vai permitir que eu passe no concurso, mas já me dá uma primeira ideia do que eu vou estudar. E uma visão geral do todo. E quando eu vier para a aula, eu já vou saber mais ou menos o que o professor vai falar. E mesmo no primeiro ano eu já vou ter uma ideia. E a primeira leitura talvez não fique clara. Mas você já tem um contato. Quando o professor falar, você já pode ter dúvidas. Porque você já sabe pelo menos, mais ou menos do que ele está falando. Você já tem pelo menos uma visão panorâmica de como se divide o direito penal. Então você já sabe, opa, a primeira parte ali do direito penal, teoria da lei penal, aí depois vem teoria da pena, teoria do crime, melhor dizendo, aí depois vem teoria da pena, aí depois vem a parte especial. Opa, mais ou menos eu já sei que o Código Penal é assim, que a estrutura do direito penal é mais ou menos essa, assim, coisa que antes de ler o resumo você não sabia. Quando o professor chegar e falar, bom pessoal, agora a gente vai ler o artigo 1º do Código Penal, ou agora a gente vai falar sobre a lei penal e o que é tipo penal. Opa, tipo penal, eu já sei, eu lembro da lei penal, a diferença de norma penal e de tipo penal, isso aí eu já mais ou menos eu lembro. Eu não tenho muito claro, mas eu lembro que tinha isso no livro. E aí, quando você terminar esses 15 dias, você vai ler o mesmo livro novamente. E vocês vão ver que a leitura muda. E você vê que você ficou mais inteligente. Porque o que você antes não entendeu no final da página, na segunda leitura você fala, pô. E aí você já começa a conectar com outras coisas. Aí você pode assistir um videozinho de resumo no YouTube, mas já exigiu funcionamento do teu cérebro. A busca de conceitos. A busca, porque o nosso cérebro funciona com conexões. O nosso cérebro sempre vai tentar construir um sistema que torne coerente a realidade, que torne as coisas mais claras, que a gente consiga entender o porquê que as coisas estão conectadas. E aí depois você vai, próxima etapa do conhecimento, nessa busca, você vai conseguir entender o que falta para você chegar no teu sonho. E aí você vai, efetivamente, fazer uma análise crítica desse conhecimento que você já adquiriu, numa leitura ainda introdutória, ou numa busca introdutória. Isso pode ser para qualquer coisa. Vocês vão ter que utilizar e transportar para a realidade que vocês querem. Uma pesquisa do doutorado é exatamente essa. O que eu quero estudar e aprender? Eu quero entender, na minha pesquisa, por exemplo, sobre crimes culturalmente motivados. Por que algumas pessoas cometem crimes convictas que devem cometer aquele crime? E para elas não é crime,
Não deveria ser uma conduta proibida. Crimes culturalmente motivados, a norma penal é que está errada. Porque isso aqui não é crime. Crime é o legislador punir essa minha conduta. É isso que eu queria entender. Muito bem. Então, eu vou pesquisar sobre isso. Por que eu quero pesquisar sobre isso? Qual foi o fato que fez eu ter essa curiosidade? Ou seja, essa ideia, essa crença de que isso é algo relevante, ou importante, ou que merece ser estudado. Por que eu tenho essa crença? Onde que eu li? Qual filme eu vi? Isso aqui foi algum fato que eu atendi na profissão? De onde surgiu essa minha curiosidade sobre isso? Porque alguém tem curiosidade sobre isso? Eu tinha. E até um professor da banca, do doutorado, falou assim, isso aí que você está pesquisando não serve para absolutamente nada. E talvez ele até tenha alguma razão, porque no cotidiano... Português, exatamente. Português. E ele, claro, em Portugal eles começam a escopular a frontalidade. Ou seja, eles são frontais mesmo. Mas eu tinha que entender o porquê disso. E aí, leituras iniciais, introdutórias. Depois dessas leituras introdutórias, planejamento. Planejamento de estudo. Você, depois que tem uma noção do que você quer estudar, da disciplina, do conteúdo, você tem que planejar. Então, eu vou ler esse livro novamente em 10 dias. Porque eu sei que eu vou demorar 10 dias, lendo 2 horas por dia, eu vou ler esse livro de 200 páginas em 10 dias. Você tem que saber isso. Você tem que saber quantos dias você vai demorar para ler. Aquilo, tem que saber quantas semanas tem no ano para fazer a minha programação de leitura do ano, para que eu consiga ler os livros, mesmo que não seja para passar em concurso, mas para construir a mim mesmo. Para eu chegar no final da vida e falar assim, era isso que eu queria ser, era isso que eu queria entender, e era isso que eu fiz. Só que para isso, eu tenho que saber que na segunda-feira eu vou treinar meu jiu-jitsu e eu não vou ter o tempo que antes eu tinha para ler. Mas, na terça-feira eu não vou treinar, porque eu já sou velhinho, e não consigo treinar 2 dias seguidos, aí eu vou ler 2 horas antes de ir para o trabalho. Eu já vou ler 20 páginas. Aí na quarta, jiu-jitsu, mas eu consigo ler um pouco à noite. Então, eu vou ler à noite. Pelo menos mais 1 horinha. 30 páginas. Quinta, 2 horas, 50 páginas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que saber. Sábado e domingo, maior empenho, eu consigo ler mais. Eu vou ler 40 páginas por dia. Então, no final de semana eu sei que eu consigo vencer 100 páginas. No final de semana é 100 páginas. Sem muito esforço. E aí eu vou planejar os livros que eu vou ler. Porque ao longo do ano eu vou terminar o ano melhor do que eu comecei em determinado assunto. Não vai ser caótico e não vai ser aleatório. Isso é importantíssimo para vocês. Não pode ser caótico. A ordem no estudo é essencial. A programação e o planejamento é essencial. Eu quero ler tudo sobre direito penal. Impossível. Essa é uma pretensão inalcançável. Mas eu quero ler os principais doutrinadores do Brasil. Quais são? Leitura inicial, vai ter as citações dos principais autores, pesquisa na internet, a hiperconectividade ela é prejudicial ao estudo, mas a conectividade ela é boa, porque ela permite esse fácil acesso, essa comunicação com as pessoas, pesquisa, eu vou ler esses 10 manuais. Esses 10 manuais eu vou ler de direito penal. E eu vou começar agora, nessa primeira semana de aula da faculdade, a fazer esse planejamento. E aí eu vou colocar os 10 manuais que eu vou ler de direito penal ao longo da minha faculdade. Quem fizer isso está entre os 50 melhores penalistas do Brasil tranquilamente. Porque a maioria das pessoas, na vida, não vai ler 10 manuais de direito penal. Mas isso requer esforço. E isso vai exigir de vocês esse planejamento, essa programação e esse método seguido com disciplina e rigor. Não tem nhenhenhã, não tem malabares, não tem showman.
que vai ler para vocês. Não adianta. Isso aí tem que ser dito. Os professores podem ser os melhores do mundo, pode ser um gênio aqui. Vai depender de vocês. Eu posso trazer aqui e facilitar o conhecimento de vocês. Vocês não vão precisar ler todos esses livros para saber esse método. Esse método eu estou passando para vocês agora. Mas vai depender de vocês. É vocês que vão ter que construir esse conhecimento. É vocês que vão ter que ter disciplina. Essa disciplina é insubstituível. Insubstituível. Vocês têm que lembrar, essa é a frase que norteia a minha vida. Se eu tivesse um lema na minha vida, esse é o meu lema. Qual é o lema da sua vida? Isso é bom também cada um ter o seu. Assim, qual o lema da sua vida? Isso é importante, porque também ajuda vocês se conhecerem, a entender a personalidade. O lema da minha vida é: não há talento nem genialidade que supere a constância. Não há talento nem genialidade que supere a constância. Em tudo que vocês forem fazer na vida. Só que vocês têm que fazer. E vocês têm que fazer de uma maneira organizada. Porque o ano vai passar, a faculdade vai passar, e aí vocês vão ver que tendo um método no estudo, vocês já não vão estar preocupados em passar no concurso, em ter o dinheiro, porque vocês vão atingir isso. Vocês vão atingir. Quem tiver método, quem tiver constância, vai atingir o que quiser na vida. Quem tiver constância vai atingir o que quiser. Do mais burro ao mais genial. Só vai atingir se tiver constância. E quando vocês atingirem esse patamar que antes parecia distante demais, inalcançável, vocês vão querer entender quem vocês são de verdade. E aí os estudos filosóficos, de como funciona a mente, de como é a personalidade, elas vão fazer parte dessa tua leitura, dessa tua busca. E aí esse conhecimento vai fazer com que vocês entendam realmente o ser. O mundo, a mente humana, o porquê estamos vivendo em sociedade, o porquê estamos aqui, qual o objetivo de Deus para a humanidade. Isso é o trabalho de uma vida. Como eu falei, só vai estar pronto, se é que vai estar pronto, no dia da nossa morte. Que a gente vai olhar para trás e entender. Isso fez sentido. Eu não fiquei só batendo cabeça no mundo. Eu me tornei quem eu queria ser. Eu entendo um pouco mais hoje da minha personalidade, de quem eu sou. De quem eu tinha potencial de ser e efetivamente eu sou. Ser pessoa é poder ser mais. Ser pessoa é poder ser mais. Para sermos, a gente sempre tem que querer ser mais. A gente é uma constante construção, um porvir. Todos nós somos futuristas, como diz o Julian Marias. É isso, nós somos futuro. Mas para isso, pessoal, para o futuro ser quem efetivamente vocês desejaram ser, ou sonharam ser um dia, ou estão aqui, para pelo menos isso ser uma etapa desse caminho, vocês vão precisar ler. Seja 5 páginas por dia. Se você não tem prática, comece com 5 páginas. Mas todo dia. Não dá para ser todo dia? Comece com 5 dias na semana. 5 dias úteis. 5 páginas, 5 dias. Vocês vão ter lido 25 páginas. Em 4 semanas, 5 semanas, 4, 5 semanas, um mês, vocês vão ter lido um livro de 100 páginas. Não é muito. Só que daí quando eu perguntar quem leu no mínimo 10 livros, todos vão levantar a mão. Porque vocês leram 5 páginas, 5 dias na semana. Só isso. E aí vocês vão ter lido 12 livros no próximo ano. E eu espero que na próxima aula inaugural aí, a gente possa ter todos levantando a mão e falando assim: eu li 12 livros esse ano. Porque eu li 5 páginas durante o ano todo dia.
Não é extraordinário. Não é nada extraordinário. Olha o tempo que vocês gastam conectados com absolutamente nada. Vendo o cara bater a cabeça, a pegadinha do assalto, eu vejo essas quando eu vejo assim. E eu sempre torço para alguém dar uma cana no cara que vai fingir o assalto lá. Então, mas essa eles não mostram, né? Essa eles não mostram, né? Quando eles apanham, eles nunca mostram. Mas, é isso. A hiperconectividade ela pode ser útil para o conhecimento, ou melhor, a conectividade pode ser útil para o conhecimento, quando serve para alguma ou outra pesquisa, mas a hiperconectividade está sempre olhando o celular, buscando e tal, faz com que a gente perca essas 5 páginas. Todo dia, dia após dia. E vocês não vão se tornar quem vocês sonham em ser se vocês ficarem hiperconectados e deixarem de ler, e deixarem de estudar. Então, o melhor professor do mundo pode despertar essa vontade em vocês. Pode despertar a curiosidade. Pode mostrar o caminho da leitura para vocês. Pode mostrar essa estrutura lógica de determinada disciplina. Então, o direito penal tem essa estrutura lógica. Os conceitos principais são esses. Mas vocês vão ter que estudar. Vocês vão ter que ler. Vocês vão ter que buscar. Não vai ter como vocês fazerem joguinho em sala de aula para simular problema, o tribunal do júri, ou essas coisas assim que o pessoal gosta, se vocês não tiverem um mínimo de conteúdo, de noção estrutural do que é o direito penal. É enganar vocês, é enganar o próprio professor, é enganar todo mundo, é enganar a faculdade, e é vocês saírem depois de um tempo do mesmo tamanho. Só que não é do mesmo tamanho, porque vocês têm menos tempo. E se vocês têm menos tempo e estão do mesmo tamanho, vocês estão menores. Então não deixem esses 5 anos da faculdade passarem sem vocês efetivamente saberem para onde vocês estão indo e que vocês possam, aí no final da vida, olhar para trás e falar assim, eu fui tudo que eu poderia ser. Ou seja, eu vivi de verdade. Então aproveitem, pessoal, leiam bastante, estudem. Espero que essa pequena aula aqui possa inspirar vocês a lerem mais e a estudarem mais. Obrigado. Bom, obrigado, professor Rafael, pela aula, né, pela palestra. A professora Elaine, que é a professora coordenadora do curso de administração, ela até comentou uma boa palestra motivacional, mas para mim a melhor motivação é puxão de orelha. Então, né, o meu pai lá, quando me dava mais sentados, e nunca passou a ser disso, né, te coloca no prumo, te coloca no, né, puxa, volta para o caminho certo, senão você vai se tornar um Zé Ninguém. Então a aula do professor Rafael é isso, né, de nós nos conhecermos, e às vezes a gente precisa disso. A gente precisa de uma aula motivacional no sentido de nos trazer para algo que nós queremos ser. Senão a gente fica, né, fica imaginando no mundo dos pôneis, vai acontecer do nada, né, as coisas vão dar certo do nada, e não vão dar certo do nada. E tem um livro ali, coincidiu com a palestra do professor Rafael, eu já dei esse livro para alguns amigos, amigas, enfim. Aquele livro ali, ó, com o papai que derramou o vinho. Esse livro aqui, pessoal, é o Comportes. Tá? Esse aqui já é um livro extenso, tudo, mas é do Sapolsky. Ele é um primatólogo, se chama Comportes, e aqui não é outro puxão de orelha, mas o livro é fantástico. Ele analisa os animais, né, macaco, enfim, e daí ele vê como que isso se aproxima do ser humano e por que nós temos alguns comportamentos. Então, que é assim, a biologia humana em nosso melhor e pior. Então, ele leva a nós entendermos os primatas, para nos reconhecermos neles, e assim, não estou falando que a gente vê do macaco, tá? Não estou falando disso, eu não acredito. Mas ele analisa, ele tem uma técnica do porquê que ele olha para um primata, o que ele consegue extrair daquilo para um ser humano, e por que o primata se comporta de determinada maneira. E não é só o primata. Tem outros psicólogos que analisam psicologia comportamental que analisam o rato.
Por que o rato fica na gaiola lá batendo num cantinho até cair o queijo? Quando ele percebe que o queijo cai, ele fala, vou me comportar desse jeito. Porque enquanto eu me comporto desse jeito, o queijo cai e me alimenta, e me satisfaz. E o Sapolsky, ele faz essa análise, ele faz toda uma estrutura dizendo que o Adriel aqui ele tem algo, o seu melhor, e ele tem o seu pior. E ele precisa se conhecer. E isso coincide com a palestra do professor Rafael. Se nós nos conhecermos, eu sei que eu tenho algo pior em mim, que eu talvez não possa e não queira revelar, porque tem um delegado aqui, tem um policial ali, né, então eu tenho que me comportar, né, mas eu tenho um lado bom, que talvez também não revele, ou alguns falem, você está mentindo, né, mas todo mundo tem. Tá? Então esse livro, pessoal, como o senhor Rafael falou, eu li no meu doutorado, ele é fantástico, ele muda a nossa perspectiva sobre nós mesmos. E veja, sobre nós mesmos, não é para eu ficar analisando o Gabriel. Ô Gabriel, só vi em você coisa pior, não é? Né? É em nós. A chamada de atenção é para nós. Leia esse livro, né, R$130. Aqui, cara, pois é, mas é um McDonald's, é uma saidinha aí e tal, né? Uma saidinha, 130, né, esquece. Hoje não dá. Então, esse livro fica de dica. Toda hora que eu quero presentear alguém com algum livro, semana passada o professor Egon, que veio falar com os professores, eu dei esse livro para ele, o professor Rafael, porque eu acho que é um livro fantástico. Fantástico. E aqui não tem ideologia, não tem crença, né? Ele não está falando que o ser humano veio do macaco, não está falando nada disso. Ele está analisando, né, um primata e vendo por que ele se comporta assim. E ele fala, puxa, algumas pessoas se comportam de determinada maneira porque tem alguns hábitos, porque tem algumas questões biológicas, porque tem algumas questões, enfim. Quem puder, compre. E é o tipo de livro que não adianta você pegar o vídeo no YouTube, tem um monte de vídeo no YouTube explicando, mas a essência do livro, para captar o livro, é só lendo. Tá? Bom, então agradeço ao professor Rafael pela belíssima palestra. Vou passar a palavra para o professor Roberley. O professor Roberley Queiroz, ele é professor também, tem seu doutorado pela PUC São Paulo, se não me engano. Foi professor na Faculdade de Unicesumar, né? Tivemos aula por um tempo juntos. E ele vem falar aqui, representar a OAB Paraná. Daí ele já alcançou o ápice, né, de tudo e largou a... Então tá, professor. Bem, boa noite a todos. Boa noite aos acadêmicos novos de Direito, aos acadêmicos novos de Administração. Eu não sabia que teríamos os de Administração aqui, mas também pretendo aí dar boas-vindas para todos. É uma honra aqui estar representando a OAB, nosso presidente, Luiz Fernando Casagrande Pereira, recém-eleito no Paraná. Professor Gustavo, meus parabéns. Professor Rafael, meus parabéns. O Gustavo defendeu uma teoria muito boa lá em Curitiba, no mestrado dele, quando ele falava da intervenção mínima. Foi isso, não foi? É o que estamos vivendo hoje. Veja que uma das coisas que mais acontece hoje no nosso país e no mundo é a discussão do quanto os administradores, o Poder Judiciário, todos podem intervir na vida de todos. Isso que o Rafael falou sobre a intervenção mínima também funciona para o nosso dia a dia. Porque o Rafael diz que quanto mais vocês estiverem estudando, quanto mais vocês estiverem preparados, quanto mais vocês buscarem essa vida virtuosa que ele fala, que termina, né? O que ele disse no final, que é o que comanda a vida dele, é nada mais do que uma vida virtuosa. Em 1501, chegava aqui o nosso primeiro advogado, um português, vindo através dos nossos descobridores, mas eu queria falar da primeira advogada, porque ela era brasileira. Em 1770, nós tivemos uma escrava de nome Esperança, que defendeu os escravos na sua senzala. Ela mandou uma carta brigando pelos direitos de todos que lá estavam.
e ela foi reconhecida em 2017, por aí, agora, depois de muito tempo, como a nossa primeira advogada brasileira. Eu acho que isso demonstra o papel de todos dentro da advocacia, porque todos somos advogados. Todos buscamos alguma coisa, todos buscamos a defesa de algo e principalmente a defesa dos interesses da sociedade. Eu, quando fiz direito, eu tinha aquele pensamento tripartite de todos. Vou fazer direito, medicina ou engenharia. Acabei fazendo direito. Não me arrependo. Embora eu tenha tido algumas funções públicas, sempre quis ser advogado. Eu acho que combina um pouco mais com o meu estilo. O nosso escritório hoje atua mais no direito público, então funciona um pouco mais as coisas que o professor Rafael assim disse, porque o virtuoso dentro de quem lida com o que é público é ainda mais importante. Por essas razões, que eu acho que defender também a leitura dos livros e toda essa preparação acadêmica é mais do que importante. Eu sei que assusta um pouquinho, né, a quantidade de livros aí que o professor Rafael falou, mas é que vocês estavam diante do primeiro lugar de absolutamente tudo. Parabéns, Rafael. Conheço a história dele, meu amigo. Primeiro lugar no curso de Direito da Federal, primeiro lugar no concurso da polícia, primeiro lugar no concurso da escola de polícia. Então você está diante de um primeiro lugar. Nosso secretário de Defesa Social e Trânsito de Curitiba. Então, uma carreira belíssima. Filho de médico, também de pessoas que estudam, e buscou seu mestrado, seu doutorado e seu pós-doutorado, o que comprova que não se chega a nada a não ser da maneira que ele assim disse. Assim também foi para o curso de administração. Eu estava dando uma olhada ali, sentado ali, quando eu falava, que, embora a primeira faculdade de administração tenha sido criada pela FGV, e existe ali um pouco depois a da USP, na verdade a da USP nasceu antes, mas o curso de administração acabou acontecendo logo depois. Nós estamos falando aí de 1952, a Escola de Administração Pública, nós estamos falando de 46, a de Economia e Administração da USP, mas o curso de Administração acabou vindo depois. Mas por que eu também estou dizendo isso? Porque antes destes cursos, nós temos a história de um administrador. Lá nos idos de... não lembro a data, eu até anotei ali enquanto eu estava ali, nos idos de... o Delmiro Gouveia, tido como primeiro administrador do Brasil, hoje nome de cidade, inclusive, transformou toda uma realidade de uma região lá no Alagoas, demonstrando que, embora não tivesse o curso, assim como a nossa escrava não tinha o curso de Direito, ele também tinha os conhecimentos do que pretendíamos fazer, do que pretendíamos ser, do que pretendíamos transformar. Então, diante dessa realidade, da necessidade de fazermos alguma coisa diferente e não simplesmente nos formarmos, eu acho que é o que estamos aqui hoje. Realmente temos faculdade hoje de todo tipo. Quando eu me formei, nós tínhamos 4 faculdades de Direito em Curitiba. Foi em 98, nem faz, não, faz bastante tempo. Parece que não faz, né? Hoje eu não sei quantas tem. Sabe, professor? Umas 30? Sem falar das EAD, né? Que daí é Brasil inteiro, né? Aí a gente pode dizer que tem centenas de faculdades aqui, qualquer quantidade também tem acesso às EADs aí. Enfim, então, hoje nós estamos numa concorrência impressionante
Mas a realidade é que, quando eu abro a contratação no escritório, nós temos em média de 40 advogados no escritório, eu percebo com muita facilidade a diferença entre os candidatos. Tanto eu quanto os outros coordenadores que assim nos entrevistam. É muito fácil, muito simples verificar quem realmente teve essa preparação que o professor Rafael disse. É quase impossível, isso dá para usar a vida de vocês também como exemplo, que cada um de nós sabemos muito de alguma coisa, o quanto a gente percebe uma pessoa que não tem o conhecimento minimamente aprofundado quando entra numa conversa. Até quem entende bastante de futebol, quem entende bastante de internet, as pessoas percebem com muita clareza o estelionatário, vamos assim dizer, né? A pessoa que está tentando enganar alguém. E isso no mundo direito é ainda muito mais fácil, porque o conhecimento raso é muito simples de ser verificado. Essa pessoa não vai conseguir desenvolver o que mais precisa, tanto no mundo direito, quanto na administração, ou quanto na economia, que é o raciocínio crítico e o raciocínio jurídico crítico no mundo direito. Porque o mais importante para vocês, que vocês vão desenvolver com essa leitura, é o quanto se diferencia o profissional quando ele consegue entender um caso, entender alguma coisa, entender algum funcionamento e chegar a uma conclusão minimamente considerável para aquele cliente ou para aquela pessoa. Vocês, que começam hoje, daqui 3 dias já estão dando opinião dentro de casa, isso é muito comum. Ela é a Luciana, até cumprimento aí os alunos em nome da Luciana. Luciana é minha comadre de casamento. Eu também sou padrinho dela, conheço ela desde criança. Dançou na minha formatura comigo. Veja que coincidência. Então, se pudesse ensinar ou dizer alguma coisa para vocês hoje, eu acho que não teria nada a ver com matérias de direito. Seria muito próximo do que o professor Rafael assim disse. Que é diferenciar um pouco dessa vida virtuosa, dessa vida que busca alguma coisa e não somente a formação técnica ou a formação, um diploma embaixo do braço. Eu recebi na última vaga, quantos currículos nós recebemos no hospital na última vaga? Mais de 500 currículos. Numa vaga. Mas eu garanto para vocês que o destaque para os que assim compareceram na entrevista e tiveram algum tipo de seleção inicial, isso é normal acontecer, o destaque para os que conseguiram manter o mínimo de raciocínio jurídico faz a diferença de forma gigantesca. Isso é impossível sem a leitura, sem a compreensão dos textos e se a gente conseguir entender o que está acontecendo no mundo. Sem compreender essas opiniões que nós temos que ter, como essa que o professor falava da intervenção mínima, enfim, todo mundo opina hoje se o presidente pode se meter, até se o presidente dos Estados Unidos pode se meter nas coisas. Então, eu acho que a gente tem uma obrigação básica de buscar esse tipo de atitude. Diferenciando um pouco, já finalizando, porque é só umas boas-vindas mesmo da OAB para vocês, diferenciando um pouco e terminando essa fala do professor Rafael, eu acho que poderíamos aí dividir um conceito básico de felicidade nesse momento, porque é o que estamos passando, né? É um momento de felicidade, é um momento que nós estamos iniciando algo diferente. Se você retornar ao mundo platônico,
ao mundo de Platão, nós tínhamos a felicidade um pouco rotulada em algo que nunca conseguiríamos alcançar. A gente vivia de cenoura em cenoura. Seria essa a nossa felicidade. Acontece muito com quem começa cursos e não termina. Com quem começa atividades e não termina. Ou com quem não consegue ter o mínimo de objetividade, o mínimo de finalização de seus projetos. Principalmente os que culpam outras pessoas. Então nós estamos sempre buscando algo mais, nunca estamos contentes com alguma coisa. Então o platonismo da felicidade é o que nos deixa um pouco distante dessa conquista. E hoje é uma conquista. Iniciar algo é uma conquista. Então nós avançamos um pouco para um aluno nosso de Platão, nosso Aristóteles, famoso, que todos conhecem, que ensinou que se só formos felizes quando conquistamos algo e logo depois queremos outra coisa, nós nunca vamos ser. Então nós temos que ficar contentes com aquilo que nós já temos. Essa é a evolução do conceito de felicidade. E hoje nós já temos aqui. Nós já devemos estar felizes com esse início dessa atividade. Contudo, avançando um pouco mais, tinha gente que na época falava, bom, eu não consigo chegar a muita coisa, então não consigo ser feliz de forma platônica, também não tenho nada, então não consigo ser feliz de forma aristotélica. Como serei? Nunca serei feliz? O avanço chega com a era cristã. O avanço chega no ágape cristão, onde, independente da religião, e essa é uma questão filosófica, o cristianismo e o ágape cristão nos ensina que devemos ser felizes, devemos alcançar a felicidade com a felicidade do próximo, dentro dessa teoria mais do humanismo do outro, que o Rafael aqui disse. Assim, a gente consegue, de qualquer forma, ter algum tipo de felicidade. Então, por essa razão, que os pais, os esposos, as esposas, os filhos, ou os próprios amigos estão felizes hoje com as conquistas de vocês. E, querendo ou não, estamos iniciando algo novo aqui. Então, hoje é um momento onde todos alcançamos alguma coisa. Seja dentro desse lado platônico de um dia vou começar o curso, seja do lado aristotélico de já estou fazendo o curso, seja do nosso lado cristão, onde as pessoas que gostamos e as que gostam de nós estão felizes com nossa conquista. Eu acho que é por aí. Então, boas-vindas a todos, em nome da OAB, e vamos em frente.